Bom dia, sexto ano, bom dia para o sexto ano A, boa tarde para o sexto ano B. Pessoal, hoje eu vou falar de uns livros com vocês, tá? São HQs, são essas produções aqui que ficaram muito legais da MSP, Maurício de Souza Produções. Esse aqui é do Horácio. O autor desse livro, que é o Fábio Koala, já esteve no colégio, tá? Eu utilizei livros dele 2 anos seguidos. Esse ano aqui, infelizmente, a gente tá com esse problema, eu não utilizei. Mas vocês podem adquirir esse livro aqui nas livrarias virtuais, tá? Na Saraiva tem vários, tá bom? É só pedir lá. Além desse daqui, nós temos do Penadinho, que é da Cris Eico, ó, é o Paulo Crumbin e a Cris Eico. Eles estiveram no ano passado lá no colégio, tá? São recriações muito bacanas com os personagens que o Maurício de Souza criou. Essa daqui, ó, é fantástica, essa imagem é da Alminha, tá? A história gira em torno dela, é muito bacana. Olha que show de HQ, galera. Então, isso aqui é muito legal para vocês perceberem o seguinte, que o HQ, ele mudou um pouco, tá? Mas ele pode, assim, ele é muito acessível e pode ser utilizado para a gente estudar. Então, tem esse do Bidu. O Bidu é o Eduardo Damasceno e o Luiz. Esses eu não conheço, tá? A gente tem que ir lá na CCXP para conhecê-los. Esse daqui é do Chico Bento, tá lindo esse, gente. Esse aqui é lições com a turminha da Mônica mesmo, a Mônica e o Cebolinha, eles fazem uma arte. Aqui eles têm 7 anos de idade, e aí eles estão indo para a escola. Só que aí acontece o seguinte, eles têm uma ideia muito legal de cabular a aula. Não, é uma aventura isso daqui. Aí tem esse aqui do astronauta, tá um luxo esse, muito bacana. E esse aqui que eu adorei, que é da turma do J. Leão. Olha a cara que deram para eles, gente, muito legal. É o Fujita, o Cruz e o Calil, tá? Eles fizeram um trabalho bárbaro com a turma do J. Leão. É lógico que eles vão falar sobre meio ambiente, tá? E esse aqui que eu já levei para vocês verem, que é do Papa Capim, muito bacana, tá? Ele que veio com a história dos índios, falando aí da morte branca, que é uma lenda, né? Que surgiu após a colonização, tá? Muito legal, muito recomendo esses livros aqui para vocês lerem, certo? Outro livro que eu recomendo para vocês que falaram que gostam de aventura, são esses dois aqui, ó. Júlio Verne, tá? O Júlio Verne, ele escreveu há mais de 200 anos todas essas histórias. Isso aqui, ó, que ele imaginou que é um submarino, não existia na época em que ele escreveu o livro. É muito legal esse livro aqui. E esse aqui que foi lido ano passado pelo pessoal do 8º ano A e B, tá? No caso aqui, Viagem ao Centro da Terra. Tem até o selinho da coordenação. Então, esse aqui é o meu. Fiz várias marcações nele, tá? Sempre que vocês leem um livro, gente, vocês podem fazer várias marcações nele. Legal assim, fazer a lápis, tipo, eu não sei o que significa essa palavra. Procura lá, tá? Falar em marcação de livros, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade no módulo 13, tá? Então, só terminando aqui de falar, quem quiser ler esses livros aqui, vocês encontram em bibliotecas, mas as bibliotecas estão fechadas. Alguns desses livros vocês podem baixar em PDF, muito legal, tá? Dá para ler pelo celular mesmo. A Amazon disponibilizou vários livros gratuitos, então vocês podem baixar os livros e lê-los. Aproveitem para ler, gente, enquanto a gente está nessa quarentena, tá? Quem lê bastante torna-se uma pessoa mais sociável depois para conversar, tá? Não fala só de um assunto, isso que é bacana. Bom, sexto ano, vamos lá para o módulo 13. Vou colocar aqui. Eu pedi para vocês lerem o módulo 13, essa aula é hoje, segunda-feira, tá? Tá bem legal aqui, ó, o desenho que fizeram, tá? E ele fala sobre o texto didático. Então, como que a gente tem que ler um texto didático? Lendo, né, professor? Ok, mas eu tenho que ter alguma preparação para fazê-lo?
Então, quando a gente vai ler um texto, é interessante vocês terem sempre à mão um lápis. Por quê? Para fazer as marcações, principalmente com relação às palavras-chave. Então, vocês têm um texto aí na página 118, tá? A leitura de estudo. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, e aí depois a gente já vai resolver os exercícios, tá certo? Ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. O bom leitor tem grande autonomia e pode aprender sem a necessidade da assistência permanente de um professor. Deu para entender, gente? Então, ó, ler e escrever bem dependerão da sua capacidade de leitura. Aluno que lê pouco, ele tem um vocabulário muito restrito. Então, na hora de criar um texto, ele tem muitas dificuldades. Por quê? Qual palavra eu uso aqui? E aí tem aquelas repetições, ele, ela. Nossa, o que eu tenho visto de tipo, nas últimas redações que eu li, antes da gente sair, né, para a quarentena, eu vi muito tipo dentro dos textos, gente. O tipo, ele pode ser utilizado uma vez. Mais que isso, não. Tá certo? O que eu posso utilizar no lugar dele? Por exemplo, tá? Dá uma pensada aí, mas o tipo, não. E assim, foi um texto que eu li e a pessoa colocou tipo em todos os parágrafos e repetiu o tempo inteiro. Não pode fazer isso, tá, galera? 2. Há muitos modos de ler. Provavelmente você lê o índice de um livro rapidamente. Índice é colocado no final do livro. Hoje em dia a gente usa sumário, tá? É para fazer a marcação das páginas. Então, onde que eu encontro esse assunto? Vou lá no sumário, página 10, já corro na página 10, tá bom? Acompanhando os tópicos com o dedo. Pode acompanhar com o dedo e pode acompanhar com régua também, para não se perder. Então, é colocar a régua, tá? Embaixo aí do seu texto, né? Para ajudá-lo no caso de uma leitura mais rápida. Ou, por exemplo, o aluno tem dificuldade, tá? Se perde. Então, coloca assim, ó. E aí pode ler assim. Pode não, deve, tá? Isso aqui ajuda bastante o aluno a não se perder. Bom, depois de lido o texto aqui, a gente não pode demorar muito, porque o vídeo, senão ele corta, se ele fica longo, tá? No YouTube corta. Vocês têm um exercício na página 119. Então, eu vou acreditar que vocês já leram o texto, tá? E aí, tem uns exercícios que eu falei lá no texto que eu pedi para subir para o AVA, que eu ia corrigir a página com vocês. Então, ó, numerem os parágrafos na margem esquerda. Tá aqui, ó, vocês vão colocar números. Parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Colocar? 2. Façam a segunda leitura do texto, parágrafo a parágrafo. Então, tem que ler de novo, tá? Cumprindo os seguintes procedimentos. Sublinhem a lápis as palavras-chave ou expressões-chave de cada um. Eventualmente, pode ser necessário sublinhar um segmento ou uma frase ou um período inteiro, se você achar interessante. Por exemplo, você vai lá no parágrafo 1. E aí você vai grifar, sublinhar, mesma coisa. Ou usar o marca-texto. Ler e escrever bem, sublinha. Sublinharam? Beleza. São as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. Então, sublinha aí, sucesso em seus estudos. Então, se você não ler e escrever bem, você não terá sucesso nos seus estudos. Parágrafo 2. Há muitos modos de ler. Sublinha aí, modo de ler. E aí vocês vão até lá embaixo. Assim, o método é determinado, mesmo no segundo parágrafo, tá? Assim, o método é determinado principalmente pela finalidade da leitura. Aí vocês grifam. Pela finalidade da leitura. No terceiro parágrafo, o aluno lê um texto didático para estudar, ou seja, aprender. O que é importante neste período? Texto didático para estudar e para aprender. Sublinhar? Ótimo.
Tudo poderá contribuir para os bons resultados da leitura, tanto os fatores externos, o ambiente tranquilo, o silêncio, o espaço apropriado, o conforto, como a disposição do espírito do leitor, curiosidade e vontade de aprender, mas nada será suficiente se houver método adequado e eficiente de leitura. Ou se não houver. Ou seja, não adianta vocês ficarem com a TV, WhatsApp, rádio ligado, tá? Os pais também têm que compreender que eles têm que participar, mas eles não podem responder pelo filho. Então, é você, meu querido aluno, que tem que fazer a sua lição, tá? Pode perguntar para os pais: pai, não entendi aqui, dá para você me explicar? Tá, é uma outra visão, mas é você, aluno, que tem que ter a autonomia para isso, tudo bem? E não é para ficar toda hora perguntando para o pai, para a mãe: é isso, é isso, é isso? Você tem que ter a certeza do que você está lendo e aprendendo. Muito bem, no terceiro parágrafo, marquem aí: texto didático, estudar e aprender. Bons resultados na leitura vão depender do quê? De fatores externos. Então, marca aí: bons resultados da leitura, fatores externos. Aí vocês continuam marcando: ambiente, silêncio, espaço apropriado e conforto. Ok? Lá embaixo, no último período: nada será suficiente se não houver método adequado e eficaz de leitura. Ou seja, não adianta você também ler dessa seguinte maneira: a leitura de estudo ou leitura do texto didático deve ser feita em pelo menos 3 frases. Se você ler desse jeito, gente, vocês não vão entender nada. Já perderam o que vocês leram lá no começo. Então, quando forem ler, leiam com vontade, tá certo? E caprichem na entonação, tá? Pode fazer vozes, tá? Como se, a professora lê assim, ó. Aí vocês vão... E leiam em voz alta. Por quê? Ler em voz alta, vocês se ouvem. No ouvir, vocês conseguem o quê? Entender melhor o que vocês estão lendo e vocês verão a palavra. E aí vocês não escreverão mais errado. Correto? Bom, lá no parágrafo 4. Marquem aí 3 fases. Quais seriam essas fases? Uma leitura rápida, uma leitura analítica e uma leitura da totalidade. Isso eu estou fazendo com vocês, supondo que vocês já leram o texto, tá? Então, eu suponho que vocês estejam acompanhando o texto lá na página 118. Desculpa aí, gente, meus vizinhos não param quieto. Lá no parágrafo 5. A segunda leitura, a analítica, deve ser acompanhada de marcações e anotações a lápis. Então, marca aí. Segunda leitura, analítica, marcações e anotações a lápis. Vocês viram aqui esse canto, ó? Vocês podem fazer anotações aqui também, tá certo? Tá até escrito aí nesse parágrafo: os trechos mais importantes que merecerão releitura podem ser assinalados na margem com uma linha vertical. Ou seja, vocês podem pegar o lápis de vocês, pegar a caneta mesmo para ficar mais forte, tá? O parágrafo inteiro é importante, aí vocês vão fazer assim, ó. Marca assim, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aí, quando você for estudar, você vai perceber que, nossa, olha, esse parágrafo inteiro é importante, tá? Marcações de palavras-chave, conceitos e definição também devem ser anotados. Lá no último parágrafo: realizar as 3 fases da leitura, o leitor deve anotar e organizar. Sublinha aí, anotar e organizar os trechos sublinhados, guardando-os em seu caderno para estudos futuros. Não, como a gente usa bastante a apostila, vocês podem deixar aqui mesmo, ok? Vamos passar então agora para 2B. Escolham entre as palavras e expressões sublinhadas aquela que, no entender da dupla, ou seja, eu e você, melhor indica a ideia principal desenvolvida no parágrafo e anotem na margem direita do texto. Então, vocês vão anotar aqui, tá? Aí as principais, mas vocês podem anotar mais coisas. Eu anotei assim, ó. No parágrafo 1, ler bem. No parágrafo 2, modo de ler. No parágrafo 3, texto didático. Mas texto didático, texto para leitura, texto para aprendizado, também pode estar nesse livro aqui. Então, vocês podem marcar
Por exemplo, eu gostei da frase que o Capitão Nemo disse, né? O Capitão Nemo é muito legal, tá, gente? Ele é uma pessoa muito instruída. Tá aqui, ó, nesse livro. Então, aí vocês podem colocar no parágrafo 4, 3 fases de leitura. No 5º, segunda leitura. E o 6, organizar. Beleza? Na C, isso daí, gente, eu vou escrever também lá no AVA, tá? Então, se tiver muito rápido aqui, a gente vai escrever lá no AVA e fica mais fácil depois para vocês fazerem as anotações. C, busquem no dicionário e anotem a lápis na margem do texto o significado precioso de palavras desconhecidas. Esse livro da FTD, eu vou recomendar sempre o da FTD porque eu achei isso muito legal. Ele tem no canto, aqui, ó, já, tá vendo? No caso, ele funciona como dicionário, então funciona como um verbete e tem a explicação. E aí, eu tenho várias anotações que eu vou fazendo conforme eu vou lendo o livro, tá? Então, nesses da FTD, muitas coisas já vêm anotadas, mas se vocês não entenderem o livro, alguma palavra, vocês podem sim fazer as anotações. Isso vai enriquecer muito o vocabulário de vocês. Na D, marquem com um traço vertical, que foi isso aqui que eu fiz, ó. Na margem direita do texto, o parágrafo que contém a informação mais importante. Aí é com vocês, tá, gente? Eu achei mais importante o parágrafo 1, o 2. Fez sentido o parágrafo 3. Vocês aqui vão anotar. Exercício 3. No último parágrafo, o texto recomenda que o estudante anote e organize os trechos sublinhados, guardando-os para estudos futuros. Faça as anotações, dividindo-as em 3 conjuntos ou segmentos, 3 partes, conforme o esquema proposto a seguir. Isso é um resumo. Dando um pequeno título ao 3º segmento, vocês podem dar títulos às partes que vocês fizerem. Então, tem um parágrafo que é importante. Como chama esse parágrafo? Ler e escrever bem, certo? Agrupando os trechos sublinhados em frases que constituam resumos de parágrafos, tá? No caso do parágrafo, gente, eu vou falar um pouquinho mais, no caso do resumo, lá no 15, tá? Vai ter outro videozinho aí falando sobre essa lição, essa tarefa aí, tá? Deixei uma tarefa para vocês, tá? Vou me despedindo aqui. Esse aqui, da página 120, eu vou fazer com vocês no AVA, tá? Isso aqui são minhas anotações. Esse exercício de teste, eu digitei e coloquei lá como exercício para vocês. Então, vocês vão puxar o exercício, vão fazer, vão digitar e vão devolver a resposta lá no AVA. Depois eu faço a correção, beleza? Então, foi isso, gente. Essa foi a unidade 13, o módulo 13, falando aí sobre como estudar. É super importante, galera, que vocês tenham um ambiente tranquilo para estudar, parar para ler, tá? Mas eu tenho dificuldade na leitura. Tem problema, começa aos pouquinhos. Esse livro, por exemplo, que foi para o 8º ano, gente, foi muito legal o trabalho com ele, tá? Eles mantiveram os nomes. Então, isso é importante para vocês aprenderem a ler também nomes estrangeiros. Então, é importante que vocês leiam, é importante que vocês estudem, é importante que vocês criem um hábito da leitura. Os parágrafos são curtinhos. Aí, vocês podem o quê? Ler um parágrafo por dia. Por exemplo, se fosse esse livro a ser adotado, tá? Galera, dúvidas lá no AVA. Tô com saudade de vocês. Beijo!